Fala galera, beleza? Mais uma aula para vocês e o tema é polígonos e diagonais de um polígono convexo. Se você gostar, dê o seu joinha, compartilhe e se inscreva lá no meu canal. Vamos para a aula. Polígonos. O que são polígonos? Polígonos são figuras planas e fechadas. Os polígonos, eles são considerados ou então são classificados como polígonos convexos e polígonos não convexos. Beleza? Então, de acordo com essa classificação, podemos determinar cada um deles, dizer o que é um polígono convexo e o que é um polígono não convexo. O polígono convexo, como ele diz na definição de polígono, ele é um polígono onde as suas figuras planas elas são fechadas. Olha um exemplo de polígono convexo. Dado um triângulo, aqui é um polígono convexo, o polígono está fechado, logo onde eu tracei já um segmento aqui, de um ponto para o outro. Se o segmento estiver dentro da figura, aqui é considerado de polígono convexo. Um outro exemplo. Eu tenho um retângulo. Tenho aqui um retângulo. Ele é um polígono convexo, porque se eu colocar um segmento aqui, ele ainda continua no plano, pois ele está dentro da figura. Beleza? Agora, qual é a diferença de um polígono convexo e um polígono não convexo? Um polígono não convexo é um polígono quando existe uma abertura, tá, na figura. Olha aí um exemplo. O exemplo mais básico é a bandeirinha de São João. Está aqui um polígono não convexo. Qual é a diferença? Esse polígono não convexo, todas as vezes quando o segmento sair fora da figura, a gente prova que ele não tem, a figura não está completamente fechada, porque está faltando um pedaço dela. Então, todo e qualquer polígono não convexos, se existir uma abertura e o segmento, o pedaço desse segmento estiver fora, aí a gente já prova que esse polígono ele não é convexo. Beleza? Tem um outro exemplo também, os exemplos mais básicos. Temos aqui um esquadro, e aí tracei um segmento, um pedaço desse segmento está fora da figura, portanto, aqui é chamado de polígono não convexo. Bom, então conhecemos o que é um polígono convexo, um polígono não convexo. Mostramos através de figuras cada uma delas. Agora a gente vai ter que conhecer a representação quando a figura não é um polígono. Então, todas as vezes que a figura tiver uma curva, ela já não é mais chamada de polígono. Tipo, eu tenho aqui uma circunferência. Bom, então esse carinha aqui, essa circunferência não é um polígono, pois ele não tem lados e logo ele é um corpo arredondado. Outro exemplo, aqui não é chamado de polígono, porque só é polígono se a figura estiver completamente fechada. Como ela está aberta, aqui não é representado por um polígono. Temos um outro exemplo, ele diz que se acontecer uma curva, também a gente considera não polígono, pois
todo e qualquer que seja polígono tem que ser figuras planas e fechadas. Então, pessoal, nos polígonos existe uma nomenclatura para cada figura. Bom, o que é uma nomenclatura dos polígonos? A nomenclatura dos polígonos é o nome dado para cada polígono e dependendo pela quantidade de seus lados. Vamos ver aqui a representação de alguns deles, porque eles são infinitos. Eu tenho o seguinte: o triângulo é uma figura geométrica e ele possui quantos lados? 3 lados. O quadrilátero, 4 lados. O pentágono é um polígono de 5 lados. Para a gente deduzir que polígono é esse, é só determinar uma estrelinha. Que a estrelinha ele é dado como uma figura de 5 lados, então é considerado como pentágono. O hexágono é um polígono de 6 lados. E aí, seguindo a sequência, o heptágono, um polígono de 7 lados. O octógono, um polígono de 8 lados. O eneágono, polígono de 9 lados. Um decágono, polígono de 10 lados. E um icoságono é um polígono de 20 lados. Diagonais de um polígono convexo. O que quer dizer essa diagonal de um polígono convexo? O segmento de reta com extremidade em 2 vértices. Então, toda e qualquer que seja a diagonal de um polígono convexo, que é que a gente vai analisar que vai existir um segmento de reta e suas extremidades vai estar entre 2 vértices. Temos a seguinte representação. A figura. Então, eu tenho o ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D. Beleza? O que eu quero provar aqui? Que nesse quadrilátero irá existir 2 segmentos de retas e que vai passar pelas duas extremidades dos vértices. Então, vou sair do ponto A até o ponto C, porque aqui é chamado de segmento. Então, eu tenho segmento AC e vou sair do ponto B até o ponto D. Aqui é um outro segmento da figura. Portanto, no quadrilátero passa-se 2 segmentos, sendo eles A, C, B e D. Nesse segmento vai existir 2 diagonais. Na próxima figura, ele quer descobrir quantas diagonais passam nesse polígono. E aí a gente volta lá para a definição. A definição nos diz que a diagonal de um polígono convexo é dado por um segmento de reta com extremidades em 2 vértices. Beleza? Então, vamos descobrir. Chamar aqui que seja A, B, C, D e E. Agora eu vou começar a tracejar segmentos de retas. Eu vou sair de A até C e de A até D. Então eu tenho AC, coloca aqui do ladinho, AC, segmento AC e o segmento AD. Agora eu vou sair do segmento BE até o segmento EC. Então eu tenho BE e o segmento CE, ou então EC. Aqui, CE. CE. Próximo. Vou sair de B até D.
D. Aí eu tenho segmento B, D. Portanto, quantas diagonais passam por um polígono convexo, sendo esse polígono considerado pentágono? Então, passará 5 segmentos nesse polígono. Então, galerinha, para descobrir quantas diagonais tem um polígono, aplicaremos a seguinte forma. Ele nos diz o seguinte, que T é a quantidade de diagonais que temos que descobrir, N é o número de lados do polígono, então D representado diagonais do polígono, o N é representado pelo número de lados do polígono. Beleza? Então, dependendo de qualquer que seja a figura, iremos analisar quantos lados tem essa figura e aplicar a formazinha para descobrir a quantidade de diagonais que tem o polígono. Vamos dar um exemplo? Seja, tenho aqui o polígono. Aqui é um polígono de 5 lados, é chamado de pentágono. Então, quantos lados tem para a gente descobrir a quantidade de diagonais? O polígono tem 5 lados, então o que é que a gente vai determinar? Que D é igual. Quantos lados? Que é o N representado? 5. Que multiplica 5 menos 3 dividido por 2. Beleza? Esse 2 representa lá a condição de 2 vértices. Beleza? Então, temos que a diagonal resolve primeiro quem está dentro do parênteses. Eu tenho 5 que multiplica 5 menos 3 dá 2 dividido para 2. Então, D é igual. 5 vezes 2 dá 10. 10 dividido para 2 dá 5. Portanto, esse polígono que é dado como pentágono, nele existe 5 diagonais. E aí a gente vai tracejar aqui para provar que isso é verdade. Estou aqui tracejando, beleza? Um outro segmento, porque eu tenho que ligar todos eles. Venho para cá, aqui e aqui. Quantas diagonais tem um heptágono convexo qualquer? Usando a mesma regra, ou então a mesma ideia do exemplo anterior, temos que D é a quantidade de diagonais que temos que descobrir, o número de lados do polígono, N menos 3 dividido para 2. Aí, fazendo análise da nomenclatura, o heptágono é um polígono de 7 lados. Assim eu tenho 7 que multiplica 7 menos 3 dividido para 2. Beleza? Então, D é igual. Resolve o primeiro que está dentro do parêntese. 7 que multiplica 7 menos 3 dá 4, dividido para 2. Então, D é igual. 7 vezes 4 dá 28, dividido para 2. Então, o número de diagonais de um heptágono convexo é 14.